Minha querida família, sexto domingo do tempo comum, e nós vamos relembrar os mandamentos de Deus. Jesus vai como que explicando os mandamentos, já preparando a comunidade para acolher com liberdade os mandamentos de Deus. Então, na primeira leitura, toda vez que a gente escuta eclésia, significa igreja, assembleia orante reunida. Então, eclesiastes, eclesiástico, eclesial, vem do hebraico kahal, que é assembleia. Depois para o latim, eclésia, e para o português, igreja. Então, igreja não é o templo, o prédio. Eu vou na igreja, eu vou ao templo. A igreja sou eu. A igreja somos todos os batizados. A igreja é essa reunião celebrativa, essa assembleia de pessoas para louvar, para ouvir. E na primeira leitura, um conselho muito bom para essa comunidade: olha, vocês têm diante de si o bem e o mal, o certo e o errado. Deus deu liberdade. Agora, por que Deus me criaria livre? Será que Ele não confia em mim, diferente do restante da criação? Os minerais, os vegetais, os animais irracionais que são presos dentro da sua própria existência? Será que Deus não confiou muito no ser humano para dar-lhe plena liberdade, inclusive para se voltar contra Ele? Essa é a grande dádiva que nós vamos entender nesse final de semana, quando nós percebemos que Ele faz isso porque nos ama e confia que também nós vamos descobrir esse amor dele por nós e vamos voltar a Ele sempre agradecidos e louvando-o. Essa é a grande mensagem, então, que nós tiramos da primeira leitura. Paulo, falando aos gregos ainda, ele vai falar que essa sabedoria humana, ela nem chega perto da sabedoria divina, do Criador. Então, um trecho ali, quando ele fala, por exemplo, olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, nenhum coração sentiu. Vamos lá, os sentidos, a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, tudo isso representação do homem biológico. Nasce, cresce, multiplica, morre. É a dimensão biológica. Depois nós temos uma outra dimensão, o coração, que é um símbolo das paixões, boas ou ruins. Então, amores, ódios, gozos, traumas, coisas boas, coisas ruins, que o coração é o símbolo da psique, das emoções, né? Dos nossos traumas, das nossas alegrias. Tudo isso é representação do coração, né? E Paulo mostra depois que nós somos ainda além disso. Temos a dimensão espiritual, o espírito que cuida de tudo. É como que Paulo, nessa terceira dimensão, a dimensão espiritual, que é mais elevada, ele jogasse uma luz na vida biológica, na vida psíquica, no eu todo. Então, todas as minhas vivências, inteligências, sabedorias, conhecimentos, paixões, boas, não boas, tudo isso iluminado pela vida espiritual, vai em acordo com o projeto de Deus que nos criou. Então, nós não fomos feitos somente para a vida terrena, mas nós temos uma vida espiritual que começa já aqui. E Jesus no Evangelho, nós lemos o longo, porque tem o curto e tem o longo hoje. Nós lemos o longo e ele fala muitas coisas que o pessoal às vezes assusta, quando ele fala que tem que cortar a mão se rouba, arrancar o olho se cobiça, corta o pé se vai para lugares errados. Você lembra de ter ouvido Jesus nas suas pregações, ou quando perdoa pecados, ele cortou a mão de alguém? Ele arrancou o olho de alguém? Ele tirou o pé de alguém? Pelo contrário, Jesus não endireitou a mão de um, não abriu os olhos à visão de outro, não fez o paraplégico andar, quer dizer, então vamos entender melhor.
Todo mal praticado me afasta do mandamento de Deus. Quando eu desejo voltar para Deus arrependido, arrependida, Ele me acolhe melhor. Então não adianta falar que eu estou arrependido e no fundo estou fazendo as coisas pior. Não adianta eu falar que eu amo a Deus, mas não pratico a verdade, a justiça, o amor e a paz. Esse projeto de voltar a Deus é na liberdade, lembra da primeira leitura? Na liberdade de escolher sempre o bem, o caminho do bem, para que eu não me perca, sem olho, sem braços, sem orelhas, sem língua, sem pernas, sem, enfim. Isso tudo é uma perdição da minha vida, mas eu preciso estar inteiro, inteira, para caminhar para a vida eterna. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e o Espírito Santo. Amém.